ao nosso pó de café. Golinho. Fê. Muito bom. Nossa, tá quente o negócio. Tá ótimo. O café Muito é bom, sim. bom. Tá aprovado. Tá aprovadíssimo. O Jonathan tá ok. Pessoal, e hoje, Fer? Que convidado especial. Eu amei, eu adorei. Que honra, Eu muito já tô bom. ansiosa aqui. Vamos fazer a apresentação logo, que eu quero começar esse papo. Muito bom. Vamos lá, vamos falar a respeito do nosso convidado. Gente, ele é empreendedor. Ele é treinador comportamental. Ele é de Poços de Caldas, formado em ADM, com especialização em gestão pública. Ele tem 18 anos na ONG Hospitalhaços. E não para por aí, né, Van? Não. Ele é psicanalista. Ele é escritor também. Ele é o pai do Vitor e da Letícia. Mas, por último e não menos importante, o vovô do ano, Mário! Seja bem-vindo. Obrigado. Um prazer enorme estar aqui. Inaugurando o meu primeiro podcast oficial, Ah, hein? pronto! Gostei. Muito que feliz bom, aí, que bom. honrado de estar aqui com vocês. A gente que agradece, viu? Espero poder agregar aqui com vocês aqui no nosso bate-papo. Com certeza. Eu já estou agradecendo aqui em nome da gente, aqui do pessoal do Pó de Café. Obrigada. A gente te apresentou como escritor, né? Depois a gente vai... Aqui, ó, galera. Depois vocês dão uma olhada. Seja Incrível em 40 dias. A gente já deu uma lida aqui nos bastidores. Vamos aplicar esse incrível e depois a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Obrigada, viu? Obrigado. Já agradecendo já o presente. Com certeza. Enquanto a Van serve um cafezinho, Mário, para a gente começar, queria que você contasse um pouquinho como que foi o início da sua jornada, né? Passa pra mim, Mário, por favor. Você vindo lá de Poços de Caldas, como você veio parar em Campinas, sua formação. Conta um pouquinho pra gente, resumidamente, sua trajetória. Sim, eu sou mineiro de origem, né? Vim para Campinas com 5 anos. Meus irmãos vieram primeiro. Sou de uma família grande de 6 irmãos. Então, meus irmãos, na época, Poços de Caldas não tinha uma estrutura de ensino. Então, vieram para Campinas para poder estudar. E aí vieram minhas 2 irmãs primeiro, depois, como elas se fixaram aqui, e aí ficou aquela questão, né? Minha mãe falou assim, então vamos todo mundo. Então minha mãe veio, né, nos trouxe. E de lá pra cá, né, virei campineiro, né? Já é campineiro. Gratidão. De coração. De coração. Já tô aqui há 47 anos quase, então sou campineiro de coração. E aí, a minha trajetória, descobri cedo que meu amor era o empreendedorismo, né? Com 10 anos, eu construía minhas pipas e fazia umas outras para os meus colegas que não queriam fazer, e eu fazia para eles. E com 10 anos. Com 10 anos, eu vendia pipa para eles, e com esse dinheiro eu comprava as coisinhas que eu queria ali para mim, né? Eu vi que, puxa vida, como é bacana essa questão do empreendedorismo, né? Resolver o problema de outra pessoa e mesmo assim agregar valor, né? Que isso para mim é o empreendedorismo. E aí tive a trajetória comum, né? De uma criança, depois uma adolescência também normal. Comecei a estudar engenharia por causa do meu irmão, né? Que ele é engenheiro. Ele que falou assim, vamos lá, você tá meio perdido aí. E eu, com o coração dentro do empreendedorismo, né? Eu era bancário nesse período, e um amigo falou assim para mim, vamos montar um negócio, né? Falei, vamos, né? Que tal informática? Falei, eu gosto de informática. E aí, eu já estava com algumas questões no banco, falei, tá bom, então vamos. Eu peguei minha rescisão, a gente montou uma empresa, fiquei com essa empresa por aí quase uns 20 anos, né? Nossa, bastante. Chegamos a ter 3 filiais, cheguei a ter uma franquia de ensino, né? Que é a TreinaSoft de São Paulo. Então, a gente vendia equipamento, dava manutenção e também tinha a escola que dava o treinamento, que na época era o Windows, Word, Excel, né? Esses programas aí que hoje é meio que autodidático, né? Que nem tem mais escola muito para isso. E a partir aí da empresa, né? Eu tive essa jornada aí por um bom tempo, até que em um determinado momento eu senti que algo ainda faltava para mim ainda, né? Dentro da minha jornada, né? Sempre dentro do empreendedorismo, mas algo ainda precisava ser preenchido. E aí um dia na TV eu vi uma moça falando de um trabalho voluntário que ia ter, e que eles estavam fazendo já entre um grupo de amigos, e que ia ter uma entrevista.
e era palhaço, que visitava o hospital. Eu já tinha assistido Pat Adams, né? Sim. No cinema, que foi Maravilhoso. um filme aí Clássico, um clássico, né? É. E eu falei, eu vou aí conhecer essa moça aí, né, que tá falando sobre isso. Aí eu conheci a Valquíria Camelo, né, era não, né? É a fundadora do projeto. Sim. E aí a gente criou uma afinidade e eu comecei a participar do projeto como voluntário, né? Fiquei lá voluntário por 8 anos e depois mais 10 anos na gestão. Quando ela foi embora de Campinas, ela voltou para Recife para cuidar dos pais e eu fiquei na coordenação, né? E aí eu falei assim, vou assumir essa coordenação, mas eu quero Colocar meu jeitinho eu aí. quero colocar a minha cara aqui, e Isso aí. assim, o meu DNA é empreendimento. Uhum. Então, assim, ela tinha lá um bazar muito modesto, né? E basicamente era isso, doação e uma venda de camiseta, uma coisa ou outra. Eu falei, não, a gente precisa criar aqui uma empresa, né? O terceiro setor, ele precisa ser uma empresa como outra qualquer do primeiro ou do segundo setor. Então, Com certeza. ele precisa ter várias frentes, ele precisa dar um lucro social, né? Porque a diferença do terceiro, da ONG, né, com uma empresa, a empresa e a ONG, ambas dão lucro. A diferença é que dentro do trabalho do terceiro setor de uma ONG, o lucro não é dividido aos sócios, ele é dividido e é implementado para o próprio projeto. Ele é reinvestido 100% no Sim. projeto. Então, as pessoas... não existe um lucro para os associados nem para os diretores, mas tem um lucro para a instituição, né? Então, Certo. faturou lá R$1 milhão e, sei lá, desse 1 milhão, 100 mil é lucro, 100 mil é investido no projeto, para ampliar o projeto, né? Essa é a diferença. Mas o lucro precisa existir, porque tem que ter a subsistência do projeto, claro, né? Tem que se manter. E aí eu tive a possibilidade lá de criar várias ações, né? Então, a gente criou eventos que na cidade foram marcados, né? As corridas de rua do Hospitalaço eram muito respeitadas, Sim. né? As corridas que a gente fazia. Nossa, muito. As nossas festas Adorava juninas ver. eram um marco também, né? A última teve quase 5 mil pessoas, né? Dentro do Coração de Jesus, né? Um espaço bacana. Então, a gente fez um congresso nacional de palhaços em Campinas, sediando esse congresso, né? A Hospitalaço também, ela foi em 2013... considerada a maior ONG de palhaços do Brasil, né? Pelo volume de atuações e o volume de voluntários, né? Que tinha, né? Existia um pouco de competição com o Doutores da Alegria, mas o Doutores da Alegria ele tinha uma linha diferente da Outra nossa, linha, né? Era uma Uhum. outra linha, né? Lá era palhaços profissionais remunerados e a nossa era palhaços voluntários, né? Exato. Tá. Então, os palhaços foi um grande sonho, sabe? Que eu vivi lá dentro, 18 anos maravilhosos da minha vida, onde eu tive a possibilidade de ser muito feliz lá dentro, né? E com a pitada que eu sempre amei, que é a pitada do empreendedorismo, né? Então, a ONG, ela tinha uma expressão nacional muito boa, né? Era considerada uma ONG de referência. E exatamente porque a gente fazia muitas coisas diferentes, né? A gente era exemplo muito em captação, por exemplo, de recursos, né? Com esses exemplos, com esses programas diferentes de eventos. A gente tinha outros sistemas de cotas e patrocínio, onde as pessoas que patrocinavam tinham algumas benfeitorias dentro do processo. Tínhamos também a Lei Rouanet, também, né? Questionada a Lei Rouanet, né? Que muita gente não sabe nem o que é. Então, eram várias fontes e o que mais importante para isso tudo é que a gente conseguia atender muitas e muitas regiões, né? A gente atendia... Até a minha gestão, eram 23 cidades, né, que a gente atendia, Nossa. envolvendo os estados de Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo. Né? Uau. Então, assim, foi muito bacana, uma experiência muito enriquecedora para mim e acho que para todos que vivenciaram esse período. Nesses 18 anos, se você pudesse, que vem alguma na sua memória, algum case que você tenha vivenciado, deve ter vários momentos marcantes para você, nesse projeto tão bacana, conhecido por muita gente. Você tem algum case que você consiga compartilhar com a gente, assim, que você tenha vivenciado? Tu tinha o nome de um palhaço? Você Tem, atuava lá? claro que tem. Você tinha? Você tem? Tinha paçoquinha. Passou aqui. Eu tinha essa curiosidade. Palhaço, Eu guardei pra perguntar aqui. palhaço, passou aqui. Sim, sim. Não, case que mais tem, né? Mas você quer saber um case do empreendedorismo ou um case do palhaço? Um case que eu não chore, gente. Então não pode ser do palhaço. Eu acho que o que tocar seu coração. Fica à vontade. Não, acho que é um trabalho
o trabalho do palhaço hospitalar, né? Ele é um trabalho muito especial, né? Porque é diferente. O artista palhaço voluntário, ele também tem todo um treinamento, sabe? Não só uma questão artística, mas também de um preparo para estar inserido dentro de um ambiente complicado, né? Por exemplo, Boldrini, né? Então, crianças com câncer, crianças sem cabelo, né? Não crianças tem estrutura. com alguma deformidade, com coisas assim que chocam às vezes, né? Se você não tiver um preparo, né? Sim. Né? Então, isso a gente trabalhava muito dentro dos treinamentos. Então, a pessoa fala assim, dentro do voluntariado, não é de qualquer jeito, né? E às vezes o pessoal perguntava assim, mas por que vocês querem dinheiro, né? Para que tanto dinheiro? Porque treinamento custa caro. Né? Treinar custa caro. Você ter profissionais habilitados para treinar pessoas. E a gente está falando assim de treinar pessoas comuns, como o Fernando, a Vanessa, para ter um preparo, primeiramente, artístico, para poder ter ferramentas para poder fazer o trabalho, mas também um preparo emocional, um preparo ético, de você estar inserido num lugar onde você não foi chamado, você não foi convidado, né? O palhaço no circo, no teatro, a pessoa paga para ir lá e assistir, né? É diferente. Ali não, você está invadindo um espaço onde você vai ter toda uma proposta para poder estar nesse espaço, para poder fazer um trabalho. Mas antes tem todo o processo. Eu posso, né? E um espaço delicado, né? Sim, um espaço em que quem está recebendo já está numa situação vulnerável, né? Ela já está... Então, assim, é tudo uma linha tênue, né? É tudo a flor da pele, eu acredito, né? Tanto para quem faz, quanto para quem recebe. Porque se um dia o paciente não tiver naqueles dias legal, você pode não ter o retorno que você espera, porque você espera um retorno do ser humano, você esperar um sorriso, né? E você não ter, eu imagino que possa ser frustrante, né? Mas faz parte, porque você não está num circo, né? Onde as pessoas estão lá para isso. Então, esse preparo é fundamental. E até falando de frustração, eu tinha pouco tempo de palhaço, acho que um ano e meio, e uma certa vez, num sábado no Mário Gatti, nós visitamos a UTI. E nós pegamos um horário que a gente não pegava comumente, que é o horário da visita. Porque, assim, a gente visitava eles no horário onde a visita não estava, até para não competir, porque o horário de UTI, ele é mais reservado, ele tem um horário específico. E nesse dia, a gente deu uma má sorte, né? De ter um pai lá que ficou muito revoltado com a presença do palhaço, né? Então, ele foi muito reativo, né? Porque ele estava muito doído naquele momento e ele começou a falar assim, isso aqui não é engraçado. Isso aqui não tem nada de engraçado. Não sei o que vocês estão fazendo aqui. Porque... não entendeu o contexto, né? Dentro do que ele estava sentindo. Exatamente. Tá tudo certo. E a gente ali, mas assim, você imagina na cabeça de um voluntário que não se preparou para aquilo, ele falou assim, pô, mas eu tô vindo ajudar e o cara tá me xingando, então que loucura é essa, entendeu? E depois desse momento a gente se afastou, né? E a gente deixou o pai lá, lógico que a gente não ia ter uma outra reação que não essa, mas a gente teve a oportunidade de, numa outra semana, conversar com o pai para explicar para ele o contexto daquilo, e aí ele entendeu. Mas a gente, olha só, a questão da empatia, de você entender o momento do outro, né? Fundamental. E como isso é importante dentro disso, né? Viu, Vanessa? Não contei nada para você chorar, mas se você quiser uma para chorar, eu tenho uma bem forte. Tô aqui, ó. Tô preparada já, gente. Então, nosso diretor fez esse favor para mim. Então, são muitas histórias, muitos momentos, como esse, né? Que a frustração faz parte do crescimento, do voluntário, inclusive. Mas, pô, muitos outros momentos lindos de histórias que... É um trabalho super admirável mesmo. Agora, focando no seu lado empreendedor que você falou, né? Eu até vi no perfil seu, você coloca que a sua missão é desenvolver pessoas, né? Sim. E é muito bacana, depois de um tempo que a gente tem de trabalho profissional, quando a gente encontra o nosso propósito, que a gente fala, né? Sim. Como empreendedor, você sente que hoje você está no caminho que você buscava, assim, esse trabalho de desenvolvimento de pessoas como treinador comportamental, você se encontrou no empreendedor que você idealizava lá atrás? Acho que sim, Fernando. É assim, né? Como que eu falei para você, né? O empreender só o empreendedor econômico,
né? Tipo, você tem uma empresa e você gera lucro, ok? Você paga imposto, ok? Você tem funcionário, ok? Né? Você está fazendo um trabalho ali que está gerando valor, né? A nível de renda, a nível de contribuição para a sociedade. Mas, quando você trabalha aí dentro de um outro horário, dentro de um outro aspecto, no caso nosso aí do trabalho voluntário, por exemplo, né? Dentro da Hospitalhaço, onde você tinha a possibilidade de agregar mais que isso, né? Você tinha a possibilidade de transformar vidas, né? Porque os voluntários que passaram pelo projeto, né? E pelo processo de treinamento, ninguém sai igual. Impossível você sair igual. Impossível. Uma pelo próprio treinamento e outra pela vivência que ele tinha dentro do hospital, né? É uma mudança de mindset, né? Que a gente gosta de falar, né? Uma mudança de pensar, né? Onde você começa a realmente definir o que são valores, né? Então, aquilo que você fala assim, poxa vida, tá me faltando, a hora que você olha ali, você fala assim, nossa, não me falta mais nada, né? Então, aquela pessoa... E a gente avançou na ONG, a gente começou... A gente tinha muito uma resistência de algumas pessoas de falar assim, o trabalho tem que ser em hospital público, né? E eu fui uma das pessoas que brigou lá dentro para falar assim, não, hospital tem pessoas que precisam, e todo mundo precisa, Claro. seja pobre ou seja rico. Claro. Até que a gente levou o trabalho para o Sírio-Libanês, em São Paulo. Né? Eles nos acolheram muito bem e a gente viu um outro nível, né? Onde não tem mais um quarto com 4 pessoas ou 8. Tinha um apartamento, né? Com uma pré-sala, né? E depois da pré-sala tinha um outro quarto. E aí o paciente ali tinha um menu para escolher o que ele almoça, o que ele janta. Ele pode escolher lá o que ele quer comer, o que ele não quer comer dentro da dieta, mas ele tem escolhas, né? 1 milhão de profissional, psicólogo, pedagogo, nutricionista. Então, uma estrutura surreal. Mas o sofrimento não é diferente. Com Eu ia te certeza. perguntar exatamente Com isso. certeza. Ali, você vê que não adianta nada disso. Porque você... Ele só tem mais conforto. Exatamente. Você tá sujeito a um procedimento cirúrgico, a dores Sim. igual Exatamente. ao do hospital público. Sim. Claro que com a diferença do conforto, mas... E eu falo que tem né? uma diferença, Vanessa, que é uma diferença sutil, mas que é uma coisa que eu vejo muito na clínica hoje também. As pessoas que têm mais condições financeiras, elas passaram por menos frustração. E quando elas estão inseridas num contexto desfavorável, que o dinheiro não compra, elas têm mais dificuldade. Então, eu garanto para você que uma criança do hospital público, ela passa por uma situação de uma forma mais tranquila do que uma criança que não está acostumada com esse universo. Onde ela fala sorvete, onde ela fala McDonald's, onde ela fala Disneylândia, quero ir, né? Sim. Aqui no Mário Gatti tem criança que nunca comeu um McDonald's, não sabe o que é o McDonald's, nunca foi, né? Eu sei porque a gente ia em campanha, participava das campanhas do Mac Dia Feliz, e quando a gente levava os lanches, aquilo para ela comia como se fosse um negócio, né? Que era um acontecimento para ela comer um lanche, entende? Sim. Então, essa é a diferença. As pessoas que têm mais contato com a frustração, quando passam por uma situação dessa, elas conseguem... Elas são mais resilientes. Mais resilientes, isso. Então, assim, o que eu quis trazer aí, fugir do assunto, né? Mas, assim, Não, mas o tá processo dentro do contexto. Sim, mas o processo do treinamento e as visitas, a gente consegue, através disso, Fernando, impactar a vida da pessoa. Então, ela sai dali tendo uma outra visão, outros valores. Então, coisas que ela, de repente, não dava valor e agora ela começa a dar, né? Então, pô, tem gente que fala assim, eu não tenho motivo para agradecer. Né? Muita gente na clínica, eu falo, pô, você agradeceu hoje? Eu falo, eu não tenho motivo para agradecer, tá acontecendo isso. Eu falei assim, você parou para pensar que você tá respirando? Presta atenção agora, né? Eu já visitei um monte de lugar, o cara cheio de respirador, cheio de coisa, e ali naquele momento, se ele falasse assim, eu trocava tudo isso, tudo que eu tenho no banco, tudo que eu tenho para poder respirar, ele trocaria, não é?
Então, é uma coisa que todo mundo fala e virou clichê, né? Mas na hora da morte, né? Você não quer ter mais dinheiro, na hora da morte, né? Na hora da morte você só quer ter mais um dia, você tem mais uma oportunidade de abraçar mais, de beijar mais, de estar com alguém que você queria estar, né? Você não vai levar nada, né, do que você tem na conta do banco e tudo mais. É um clichê, mas é uma verdade. E a gente precisa se tocar, as pessoas precisam se tocar. Quando ela fala assim, hoje meu dia foi uma droga, hoje eu não tenho nada para agradecer, hoje, entende? Então, foca no que falta. E isso causa uma coisa muito ruim, né, para ela, né? Quando a gente foca, é simplesmente um ponto de vista, né? Vamos supor aqui que eu queria que tivesse brioche aqui. E não tenho. E eu estou muito frustrado aqui, porque não tem brioche. Então, estou triste, deprimido, bravo com vocês que não tem brioche. Né? Então, eu estou aqui triste. Estou contrariado aqui. Essa é uma postura. A outra é... Caracas, que carinho, tem pão de queijo aqui, que delícia, gratidão por ter o pão de queijo aqui. E esse sentimento da gratidão me faz sentir bem, né? Então, é uma questão de visão. Transborda isso, né? Contagia, isso que eu ia falar. Contagia, exatamente. Então, é sobre isso, acho que a vida, sabe, no dia a dia. Então, o empreendimento, e voltando... Defina empreendedorismo, fale na câmera. Eu acho que empreender é o seguinte, você colocar as suas ideias em ação, né? Você coloca a sua ideia em ação e essa ideia, ela se torna um negócio que pode ter uma finalidade, tem que ter uma finalidade de gerar valor, seja ele econômico, cultural ou social. E essas ideias, ela tem que transformar, ajudar alguém, tem que solucionar o problema de alguém. Sem dúvida. Né? Aquilo que você está fazendo tem que ter um sentido para alguém. Né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né? De um exemplo duplo de empreendedorismo. Eu não estou falando aqui, não é sobre mim, tá? É sobre o que as pessoas podem fazer. Então, por exemplo, você pode escrever um livro, por exemplo. Né? Quando você está escrevendo um livro, o tema do livro ele tem que ajudar alguém. Né? Então, alguém tem que ler e falar assim, isso serve para mim, isso foi escrito para mim. Então, por exemplo, eu pelo trabalho da clínica, eu atendo muitas pessoas que não sabem dizer não. Né? A dificuldade delas, e tudo gira em torno dela ser anulada por ela não dizer não. Então, é tudo que o outro quer, é o desejo do outro, ela não consegue realizar as coisas que ela quer na vida dela, porque ela está mais preocupada em realizar o desejo do outro, porque ela não sabe, por exemplo, ela quer... tomar chocolate. Aí o cara coloca café. Ela não sabe falar assim, não, eu não quero café, eu quero chocolate. Ela toma o café, mesmo querendo tomar o chocolate. Parece algo bem simples, mas tem muita gente ainda que não consegue dizer não. Sim, porque ela fala assim, mas se eu não tomar o café, ele vai ficar chateado, né? Porque ele fez o café pra mim. Então, ele atende o desejo do outro, mas não atende o dele. Ou assim, vai ser um desgaste, eu tenho que falar não. Aí eu vou ter que me explicar. Tá bom, vai, põe. Não é? São vários contextos, né? Tipo... Mas o que... eu não quero ter esse embate. Sim. Né? Porque eu vejo no dia a dia, acho que muito isso. As pessoas fogem do conflitos, entre aspas, né? Só que as pessoas não têm bola de cristal para saber o que você quer. Então, ela tá fazendo o que ela acha que é bom para ela. Se você não se posicionar, tá tudo certo. É que nem funcionário, né? Aumento de salário. Cara, você vai indo. Você vai esperar a admiração do seu patrão, o reconhecimento? Claro, você vai. Mas se você vê que tá passando o time, vamos conversar? Então, se eu não tenho, o que eu preciso fazer para chegar lá, né? Sim. Ok. Mas se não... não. Mas eu acho que merecia. Mas como que ele não tá vendo, fazendo? Eu falei, meu filho, ele tem 1 milhão de coisas para fazer. Não tem só você, né? São várias questões. E as pessoas têm acho que o ser humano, né, de trazer, porque é um problema, querendo ou não, é um problema para você resolver, e eu não quero ter problema, então vamos deixar passar por assim, esse conflito, né? Exatamente, porque eu vou ter que me posicionar, aí a pessoa vai falar, mas você vai questionar, né, e aí, ou então, eu vou magoar ela. Isso que eu ia falar, aí medo de magoar o outro, mas se eu disser não, a pessoa vai ficar chateada. Aí eu vou ter que ir lá explicar pra pessoa, então deixa. Então... Medo de não ser bonzinho. Porque tem gente que precisa ser bonzinho. Então, ele não consegue imaginar que o outro... É o julgamento a questão, né? O outro precisa me julgar bonzinho. Porque se eu não fizer, eu sou malzinho. Eu não sou malzinho. Eu tenho que ser bonzinho. Então, são muitos os fatores, sabe? Dessa questão. E aí, eu falei assim, não, eu vou escrever um livro que vai falar sobre o poder do não. Para ajudar as pessoas a falar não. Para ele entender que isso é libertação.
né? A partir do momento que você entende que o não liberta, né? Você consegue ter os seus desejos realizados, seus desejos internos, isso vai ajudar muito a sua vida a resolver várias questões, né? Aí eu escrevi. Poder né? do Não no livro. Descobrindo o poder do não. Descobrindo o poder do não. Então eu fiz e larguei lá. Eu falei, eu não sei se eu vou mandar para uma editora, porque tem um processo, né? Você manda, vê se eles aceitam ou não, sei lá o quê. Eu deixei ele guardadinho lá. E aí, um certo dia, eu ajudo aí uma mãe, né? Que ela tem um filho que tem uma questão de paralisia cerebral, né? Que é o Cauã. Essa pessoa chama Bruna. E a Bruna falou assim, Mário, você pode fazer uma rifa para mim, para me ajudar, né? E eu sempre faço rifa para ela, para os amigos lá, para poder ajudar, porque assim, ele gasta em torno de 3 a 4 mil por mês, né? O Cauã, com todas a alimentação por sonda, todo o tratamento que ele tem ali. E como ela é enfermeira dele 24 horas por dia, ela não pode trabalhar. Né? Porque senão vai contratar uma pessoa, você vai contratar uma pessoa, fica mais caro que tudo isso. Exatamente. Né? Aí você vai trabalhar para pegar só a pessoa. Exatamente. E eu falei, e eu pensei comigo, eu não falei, mas eu pensei comigo, falei, puxa, já tá tão desgastado isso de rifa, né? O Fernando faz parte da minha lista de transmissão, ele recebe, né? Então, assim, eu mando, porque eu falo, não é por mim, eu mando, a gente não pode ter esse julgamento, né? Mas eu falei, puxa vida, o que eu podia fazer de diferente, né? Vou colocar. O que eu podia fazer de diferente? Eu lembrei do livro. Eu falei assim, Bruna, tudo bem eu fazer uma publicação dizendo que eu vou colocar esse livro aqui numa plataforma, que vai chamar Hotmart, que é essa plataforma, e assim, o dinheiro do livro eu vou destinar todo pro Cauã, né? Isso, perfeito. E ela falou, tudo bem? Eu falei, tudo bem, você me dá alguma imagem para eu colocar no livro? E coloquei nas minhas redes sociais. Então, assim, o que é o empreender aí no caso? Tomar uma ação, fazer uma ação que faz sentido para alguém, porque o livro ele vai ajudar pessoas, né? Então, você está empreendendo, pegando algo que tem valor, que é um serviço, a outra pessoa vai ler e vai te pagar por isso, né? Só que esse valor, você vai fazer um outro projeto ainda, um segundo projeto, que é empreender através desse recurso, você repassar esse recurso para alguém que precisa. E se você for ver, qual é o trabalho que a pessoa teve nesse processo todo? É pegar ideias. Então, eu tive ideias de resolver teu problema de não falar não. Coloquei no papel, coloquei dentro de uma plataforma e isso virou um produto e um serviço. Aí tem uma outra pessoa que precisa desse recurso, né? Que pode ser o recurso proveniente desse livro. Então, a gente consegue fazer um duplo empreendimento. Todo mundo ganha. Todos ganham. E você usou só o teu intelecto. Você só usou o teu intelecto de escrever e depois de ter uma ideia, né? E se eu for ver agora, eu lembrei de uma terceira coisa. Muita gente comprou, não pelo livro, comprou para ajudar. Também. Com certeza. E aí, essa pessoa... Eu já fiz isso. Já comprei livro e eu não li. E essa pessoa também, ela se sente... pertence do processo, porque ela fala, eu estou ajudando. Exato. E ela se sente bem em poder ajudar. Então, estende, né? É uma corrente. Nossa, mas muito bacana isso que você está falando, Mário, porque assim, o empreender, a gente, da pandemia para cá, a gente sempre fala aqui que o quanto trouxe de novos empreendedores, né? Sim. Mas eu acho que um grande diferencial que eu vejo hoje é justamente esse lado humanizado do empreendedorismo, né? Como você falou, claro, toda empresa visa lucro e tudo mais, a gente precisa, né, infelizmente, do dinheiro para pagar as contas. Sim. Mas o lado humano, né, do empreendedor, que é esse que você tá citando para a gente, e eu acho que é onde você se encontrou, né, porque se a sua missão é desenvolver pessoas, né, você conseguiu empreender, mas não perder nesse lado que, na minha opinião, faz toda a diferença no empreendedor, que é o lado humano, né? Sim. E aí as pessoas... E aí, assim, vamos colocar na mesa aqui, né? Porque a psicanálise tem essa função e como psicanalista eu sempre trago a psicanálise à luz, né? As pessoas, às vezes, falam assim, tem alguma coisa de errado. Esse cara é muito bonzinho. Entendeu? Muita gente fala... E eu já fui questionado, mas todo 100% do livro vai pro cara... Eu falei, vai pro cara. É R$12,90, só tem a taxa da Hotmart lá, sobra basicamente R$10 para ela por livro, né? Mas você não tá ganhando nada com isso, aí eu paro para explicar. Lógico que eu tô. Porque quando você está fazendo algo e você está doando algo, você está dizendo para você, para o universo, eu sou grato e eu sou abundante. Sim. Você é o primeiro a receber isso. Então, isso te dá um retorno que não é econômico, mas é um retorno na tua estima,
é um retorno... De motivação para você não parar. Sim, Né? é um retorno da inspiração. Exato. É um retorno pro teu ego, quando a pessoa fala, pô, que bacana. Isso nos claro, carrega, né? claro. Isso não é feio. Sim. As pessoas têm essa questão, mas que feio que é falar sobre isso. Cara, feio é você não falar sobre uma coisa boa e não inspirar outras pessoas de fazerem a mesma coisa. E não falar pro outro, né? Porque as pessoas têm dificuldade de elogiar também. Não vou elogiar, não. Sim. Ele fez um trabalho legal, ele é bonito, ou, né, ele é um... Sim. É mais fácil fazer esse tipo de comentário que você falou do que a pessoa falar assim, poxa, que trabalho bacana, reconhecer. É a questão dos haters, né? Sim, é a questão dos sempre haters. vai existir. Outro dia, faz uns 3 meses, né? Você faz sua parte e você fala do outro. Eu recebi uns comentários e eu tenho uma sócia dentro do treinamento, né? Ela falou, você não ficou bravo? Eu falei, não, agora tô comemorando, porque quando a gente tem hater, porque o negócio tá dando certo, né? Se a gente já tem hater, é porque o negócio tá tomando uma proporção bacana, né? Então, assim, e o que ele tá colocando ali, a gente sabe na psicanálise, é sobre ele, não é sobre mim. Exato. Né? Exato. Tá falando sobre ele, tá descarregando o lixo que tá dentro dele. Se eu vou pegar esse lixo ou não, aí é a minha escolha. Gente, você tá falando de hater, só tem que falar. A gente segue, né, redes sociais, tudo, e a gente vê as pessoas... E claro, você vê um monte de lixo nas redes sociais. E aí você passa, cara, passa o dedo, não serve pra mim. E aí você fica vendo... Eu falei, as críticas, né? Porque as críticas acabam promovendo Sim. aquela ação ou aquela pessoa, né? Porque aí vira uma polêmica, Uma né? polêmica, e tem os que defendem e falam, coitadinho, olha, tá sendo massacrado, né? Quem nunca? E aí tem os que defendem e falam assim, gente, se você não gosta, guarda pra você, pula, sabe? Vai gastar energia com isso pra quê, né? Pra quê? Vai voltar pra você mesmo, isso, galera. Gasta energia pra colocar o que você gosta, né? Pra você elogiar, pra você expandir aquilo que é de bom. O que é de ruim, guarda pra você falar, ai, nossa, você viu? Tipo, passa o dedinho ali. Mas aí que tá, de tempo, acho que isso, tá, Vanessa, juro. as pessoas que não vivem a sua vida, né? Porque só tenho tempo pra poder ir lá, assistir uma coisa, eu não gostei, em vez de eu passar e ir pra próxima, eu vou investir meu tempo em criticar você. Gaste seu tempo fazendo bem, né? Não, gaste tempo fazendo alguma coisa pra você, meu. Exatamente. Você achou que o livro não tá bom? Escreve um. Mas, não é? Pô, faz alguma coisa pra você, né? Exato. Em vez de ficar apontando pro outro. Mas a psicanálise, Freud explica, tá? Né? Total. Freud explica, total. Lacan explica. A galera toda explica aí essas questões aí que a gente Esse tem. empreendedorismo que você fala, Mário, que é muito louvável, de você sair da teoria e ir pra atitude, né? Então, o que você estava falando ali, eu estava pensando, eu falei, quantas pessoas não tiveram essa ideia ou têm vontade de fazer e não faz, e não executa, né? Então, sair do querer para o fazer parece tão curto, mas é gigante. É gigante. Isso tem que ser valorizado. Isso, nossa, assim, é louvável isso. Porque você faz pros seus até. Você faz pra você, mas para um estranho, né? Para alguém estranho, porque não é, a gente fala de família, né? Enfim, meio, não é do nosso meio. Sim. Então, pois precisa de ajuda mesmo. Quantas vezes a gente recebe coisa né, lista de transição, alguma coisa, e fala, eu quero ajudar. Você vai lá e faz o Pix. Sim. Mas a gente tem um projeto social também, lá no Centro Espírita, onde eu frequento, e aí a minha mãe de santo fala muito isso, assim, gente, no Natal eu não preciso nem fazer campanha. Sim. Porque as pessoas acham que as pessoas só passam fome no Natal. O ano todo. O ano todo vive não. De luz, vive, né? exatamente. Vive faz fotossíntese. Sim. E é um ano inteiro. Então você vê assim, as cestas básicas, você vai 10, 20, aí, sei lá, chega perto das crianças, vai pra 50, né? Aí vem coisa pra criança. Aí inverno, chega algum material de inverno, né? Tipo, cobertor, alguma coisa assim. Depois cai e volta pra 10 de novo. Só que continua 50 famílias, 100 famílias batendo na porta pedindo comida. Exato. É que a boa ação, né, Vanessa, ela não pode ser pontual, ela tem que ser um hábito, né? A contribuição social, ela faz parte da roda da vida. Ela precisa ter
um percentual do teu tempo investido naquilo, né? Sim. Porque Exatamente. aí ela vira um comportamento e vira um hábito. Porque a maioria das pessoas, elas não fazem doação, elas pagam os pecados. Entendeu? Aí eu fiz coisa muito ruim. Então ela vai lá e dá 10 reais, ela dá 20 e fala, opa, esse eu fiquei livre. Aí essa traição, essa questão, essa Ai, tô com a outra. consciência limpa agora. Agora eu paguei, entendeu? É aquela famosa pessoa que durante a semana inteira faz um monte de coisa errada, mas no domingão vai Vai na lá missa. na missa. E tá... Total. Se Acho que confessa. zerou, né? Tô zerado. Né? Tô zerado. Foi lá uma hora lá, paguei Rezei minha 10 Pai penitência. Nosso. Aí saiu da missa já, né? Xingando o tiozinho lá do... E já começa Tá a reclamar. devagar no trânsito. Mas é bem isso, né? Exatamente. Como é complicado isso, né? Viver daquilo que fala, né? Exatamente. Então... E a gente se pega o tempo todo, assim, né? A gente quer evoluir, né? Então, às vezes a gente se pega... Aí você para. Ai, não. Ai, nada. Muda esse pensamento, Vanessa. Porque quando você começa a entender isso, você se cobra de ser assim também, né? Sim. Então, eu falo, não, vai, passou, né? E acaba sendo tão natural, né? E você começa a viver tão mais leve, né? Tão Sim. e aquilo que você falou transcende, né, pros outros, né? Sim. Então você não consegue doar aquilo que você não tem, Exatamente. né? Você doa aquilo que está transbordando ali, que está Exato. sobrando, Perfeito, né? Perfeito. Então, eu entendo no seu posicionamento de empreendedorismo, Sim. que além de qualquer coisa, é uma reforma íntima. Sim, sim. E até um ponto bacana que você falou agora, por que o treinamento, né? Então, assim, eu faço psicanálise na clínica, mas é 1 a 1, né? E quanto mais, às vezes, algum grupo. Mas, porque a paixão pelo treinamento, né? E o Fernando também está na área. O treinamento, ele traz para você a capacidade de desenvolver pessoas. Por isso que está lá na minha bio, desenvolver Exato. pessoas. Porque todo mundo pode ser melhor, né? Todo mundo pode ter ações diferentes. Até essa pessoa que nunca empreendeu e tem vontade de empreender, por que ele nunca empreendeu? Por que às vezes a gente conversa com uma pessoa que já está com 60, 70 anos, ele sempre quis abrir uma lojinha, ele sempre quis fazer uma coisa, mas isso está dentro dele, né? Então, assim, e ele vai morrer com uma vontade de realizar uma coisa que ele não realizou, que poderia ser até que não deu certo, mas se ele tivesse realizado, isso ia preencher o íntimo dele, né? Mas por que isso aconteceu? Porque existem os perfis comportamentais, aí a gente começa a entrar dentro do desenvolvimento humano, que as pessoas são diferentes, né? Então, geralmente, nesse caso, que ele queria fazer e não fez, possivelmente é uma questão de valor de segurança. Ele tem um valor muito grande de segurança e ele não gosta de arriscar. Empreender é arriscar. Não tem jeito. Não tem como empreender sem você arriscar, né? Quando a gente vai fazer um treinamento, você contrata a sala, um hotel, material, você tem um custo, mas você fala assim, eu vou conseguir gente para estar lá, para pagar os custos, né? Às vezes não é nem se eu vou conseguir transformar a vida da pessoa, né? Porque vai depender dela isso também, não só do treinador, mas depende da pessoa querer. Mas o medo o econômico, por exemplo, vou investir 10 mil, será que vou ter dinheiro para pagar esses 10 mil? Então, essa questão da segurança, quando a pessoa tem muita segurança, e fala assim, não, eu não posso arriscar isso, sabe? Então, às vezes, o empreendedor que quer empreender, mas não né? Então, o vulgo empreendedor, né? Ele quer empreender, mas não consegue, ele fala, não vou sair do meu emprego, porque eu tenho lá todo dia X por mês, que vai cair lá. E se eu não tiver isso, o que eu vou fazer? Tá? Então, ele não tem, ele não arrisca. E o empreendedor precisa arriscar. Então, eu tive uma ideia, e aí, quando eu tive a ideia do livro, por exemplo, para a Bruna, eu falei assim, aí começa a vir o julgamento, né? Mas o que as pessoas vão pensar? Ah, mas que eu vou doar, mas vão questionar, e vão outro. Aí você fala, não, para. Né? Começa a vir um julgamento, e você fala assim, não, porque a gente tem diálogo interno o tempo todo, né? O tempo todo, né? O anjinho bom, o anjinho, mas faz, não faz. Então, quem que você vai escutar? Não, o bom. Então, vou fazer, e quem não gostar, isso aí. Então compra. ferre-se. Não é? Né? E assim, aí você vai lá e arrisca de uma certa forma. Olha, eu vou fazer, né? Eu vou fazer. Pô, e se eu precisar desse livro um dia
para ter dinheiro quando faltar dinheiro. Não, é escassez. Não, faz outro livro. Né? Aí você vai quebrando as objeções e arrisca. Fala, não, eu vou fazer, eu vou doar, e pronto, e vou resolver, vou fazer, o julgamento se vier, resolvo. Né? Então, é sobre você, teve a ideia, coloca em prática, né? E coloque o teu foco e tua energia ali naquilo que tem e pronto, deixa rolar. Né? E você não vai, se acontecer alguma coisa errada, tudo bem, faz outra, dá um Faz jeito. parte do processo. Faz parte do processo, do aprendizado, né? Eu falo que o erro é um acerto que não deu certo. Né? Ô Mário, falando um pouquinho de planos futuros, na pandemia você começou com os treinamentos online, agora você está fazendo mais presenciais também. Você tem algum projeto, algum plano futuro? Você está seguindo também com os atendimentos na psicanálise? Quais são os seus novos projetos aí para o pessoal? Na verdade, quando eu saí da ONG, eu tinha uma empresa de treinamento, né? Eu trabalhava com formação em coaching, trabalhava com coaching em grupo, né? Bem na área do coaching. E aí começou o coaching ficar uma coisa muito popular e ficou muito manchado, denegrido, distorceu, porque o cara fazia um dia uma formação e o cara falava que ele era coach. Então, ficou aquela coisa, por não ter uma regra, por não ter, né, uma jurisdição, ficou meio complicado. E aí eu comecei e falei, não, preciso, além disso, fazer outras coisas. Eu fui estudar psicanálise e tal. E aí, o que eu percebi, né? Eu percebi que a gente precisa achar a nossa identidade, né? Então, assim, a psicanálise me ajudou nessa questão da identidade. Então, hoje eu atendo na clínica, né? Tenho um consultório, atendo online do Brasil inteiro e até alguns clientes, alguns pacientes do exterior. Isso vindo das redes sociais, né? Então, hoje eu tenho um projeto meu lá, né, dentro do Instagram, né? Onde eu ajudo as pessoas através de conteúdo, através de vídeos meus e vídeos de terceiros, né? E daí eu tenho muitos pacientes que vêm pedindo ajuda, né? Então eu tenho esse trabalho e pretendo continuar esse trabalho, porque o trabalho dentro da clínica, ele não é só pelo valor econômico, mas ele traz muito material para a gente trabalhar. Então as dores dos pacientes, ela é elemento para você trabalhar um livro, um treinamento, né? E paralelo à clínica, né, eu tenho uma empresa de treinamento que eu tenho alguns treinamentos específicos dentro do comportamental, né, do desenvolvimento humano. E aí a gente faz aí trabalhos dentro de empresa e também, às vezes, tem alguns eventos pontuais. Né? Tipo, no mês passado eu fiz uma imersão de 12 horas. Então, tem imersão de 12 horas, imersão de 24 horas, que são 2 dias. E, através disso, buscar ajudar o outro a se desenvolver. Eu falar para o cara assim, ó, tem muita coisa dentro de você aí, você pode ser muito mais do que você é. Né? Então, tem muita coisa travada aí dentro de você que você pode desenvolver. Então, crenças limitantes. Sim. Bloqueios. Então, dentro da psicanálise, isso é mais gotinha a gotinha, né? Sim. No dia a dia, na sessão, você vai trabalhando as coisas ali através das técnicas, você vai trabalhando ali, né? Da escuta livre e outras coisas, associação livre. E aí, é um processo meio lento. E pelas pessoas serem diferentes, as pessoas, né, têm diferentes posicionamentos, né? Porque tem perfis diferentes. Sim. Tem as pessoas que são mais imediatistas, né? Ela não tem a paciência de ficar curando a criança ferida, a criança interior. Ela quer um resultado mais rápido. Mais rápido. Ainda mais no mundo de hoje, né? Sim. Aí eu fui estudar os comportamentos e as técnicas. Porque existem 2 formas de aprendizado, né? Uma é repetição e a outra é o forte impacto emocional. Então, são 2 formas que a gente assimila, né? Que a gente cria sinapses neurais, falando de uma forma técnica, né? Então, aqui na nossa psique, como que forma uma sinapse neural? Ou você repete muito, aí cria um caminho. Imagina você caminhando numa trilha, no mato. O mato, primeiro, tá cheio de mato lá. Você vai passando por ali e vai criando uma trilha. Né? Então, quanto mais você caminha por aquela trilha vai abrindo, o chão vai tirando lá, os matos vai saindo, vai ficando na terra, e ali não vai mais nascer mato. E criou uma trilha ali, né? Então, isso é uma sinapse neural, né? Por repetição, né? Você foi tanto ali, tanto ali, tanto ali, tanto ali, que você já vai fazer esse processo automático. Então, é uma forma de aprendizado, né? Uma forma de aprendizagem, que é a repetição. A outra é um forte impacto emocional. Então, descobriram que quando você tem uma emoção muito forte, você cria esse espaço de uma hora para outra. Em vez de você todo dia passar por ali, você pega um trator, uma pá, e passa ali. É o caso, por exemplo, da traição, né? Vamos supor que
o marido pegou a mulher na cama com um amigo. Ele ia viajar, voltou, chegou na casa dele, a mulher tá lá com o amigo ali na cama, né? Aquele momento, ele teve um forte impacto emocional, né? A raiva, o ódio, a ira, a decepção, né? Um monte de coisas ali. Sim. Naquele momento, ele fixou uma trilha na cabeça dele lá. Ele abriu o caminho para vocês depois passarem e fazer o direcionamento. Não, ele teve um aprendizado ali muito forte, né? Tá. Qual foi o aprendizado que ele teve ali? A mulher não presta, amigos não são amigos, né? Mulher trai. Sim. Então, ele teve vários aprendizados daquela situação. Então, ficou marcado para ele e ele fez uma conexão daquele fato, né? Ele poderia ter lido milhares de livros falando isso. Mulher trai, amigo sei lá o quê. E ele ia aprendendo por repetição de tanto ele ler. Mas ele aprendeu de uma forma instantânea, que foi um impacto emocional. Ele sofreu uma decepção, uma coisa tão grande naquele momento, e aquilo formou uma sinapse neural, e a partir dali ele teve um aprendizado, né? Mulher é isso, mulher é aquilo outro, amigo é isso. Então, são as duas formas de aprendizado. Então, na psicanálise, a gente trata o pouquinho a pouquinho, né? Então, vamos trabalhar esse fato, né? Será que toda mulher trai mesmo? Ou foi um fato que aconteceu, né? Então, você está nesse foco agora desse treinamento. A gente vai ter que marcar um segundo papo para entrar nesse assunto, porque vai longe. Maravilhoso. Então na psicanálise é gotinha a gotinha. E aí, no Forte Impacto Emocional, é o contrário. A gente cria dinâmicas, existem dinâmicas que simulam essa emoção que ele pode ter. Então, vou dar só um exemplo aqui, por exemplo, o glass walking. O que é glass walking? É você caminhar no caco de vidro. Já vi. A gente fez no último treinamento nosso. Então, é caco de vidro mesmo, é 120 garrafas de cerveja que você quebra e os cacos ficam todos para cá. E você caminha nesse caminho. E o que a gente faz? A gente traz para ele uma situação, imagina essa situação aqui, né? E se você passar por isso, isso vai significar uma quebra disso que você conheceu. Uma potência que você tem de passar por isso vai significar isso na sua vida. Então, cria uma correlação desse fato. E aí, ele passar pelo vidro, né? Imagina, isso corta, isso sei lá o quê. Vai acelerar o coração dele. Ele vai ter processos físicos e químicos internos que vão simular um impacto muito grande dentro das emoções dela. Então, trazer o treinamento, ele traz essa simulação disso. Então, através daquela experiência, ele pode acelerar muito o aprendizado dele, né? E esse aprendizado, geralmente, é para desfazer um aprendizado que ele quer mudar. Então, ele não perdoou o pai, ou não perdoou a esposa, ou não perdoou o filho, né? Ou ele tinha uma crença de capacidade, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo, né? Então, o forte impacto emocional, ele pode ser gerado da mesma forma que ele pode ser gerado num acidente, um processo igual eu trouxe aqui agora, ele pode ser gerado através das dinâmicas. Então, o glass walk é outro famoso é o firewalking, né? Você caminhar no fogo, né? Nas brasas, também é um outro. Então, existe um monte. Então, eu fui estudar um pouco sobre isso, né? Sobre essas dinâmicas que podem ser aplicadas para acelerar o processo. Então, quando na clínica eu pego uma pessoa que não tem muita paciência, eu falei, eu tenho uma imersão para você, se você quiser. 12 horas e você vai ficar o dia inteiro gente, fica passando por isso. Da imersão. Seguem lá o Mário nas redes sociais. Você posta lá, né? Quando tem. Posto sim. Então, porque, vale a pena. No @psique, Mário Paz. Mário Eduardo Paz. @psique, Mário Eduardo Paz. Muito legal. Bacana. Mário, a gente quer te agradecer. A gente vai fazer as perguntas finais aqui. Mas, assim, o assunto entra nesse assunto que a gente gosta pra caramba. Tem assunto, né? Tem bastante. No nosso podcast, a gente sempre faz perguntas finais para nossos convidados relacionadas a café, para descontrair um pouco. Vamos lá. É um jogo rápido, tá? Pra gente finalizar. As perguntas. Café com ou sem açúcar? Com açúcar. Com açúcar. Vamos, um ponto pra você. Com açúcar. Massa. Você prefere o café coado na hora ou um expresso? Coado. Coado na hora, tá? Coado. Prefiro. Uma memória afetiva. Se você pensar numa resposta rápida, pensando no café, o café te traz alguma memória afetiva? Traz. A minha mãe, quando o chafé, no finalzinho da tarde, porque no mineiro é chafé, né? Sim. Café aguado e doce. Me lembra minha mãe. E por último, se você pudesse sentar com uma pessoa hoje, uma pessoa que já tenha partido, alguma pessoa importante, alguma celebridade,
Qualquer pessoa que você pudesse escolher para sentar durante uma tarde e bater um longo papo, tomando um bom café, quem você chamaria? Para estar presencial, a minha mãe. Com certeza, eu tenho muita saudade dela, das nossas conversas, e eu chamaria ela para... Eu já converso com ela bastante, mas presencial é diferente, né, gente? Com certeza. Sim. Eu chamaria ela para... Se eu pudesse reencarnar ela, eu reencarnaria ela para bater um papo e contar muita coisa para ela. Mãe é unânime, né, gente? Aqui. Muito bom, é verdade. Mãe, a maioria É muito dos nossos bom, convidados é muito bom. foi na mãe. Mário, Que super obrigado pela sua presença. Foi Eu que muito agradeço. gratificante te receber. Agradeço o convite. Nossa, tava Já ansiosa fica o conversar, convite então para foi muito bom. te Muito trazer de Obrigado. volta. Eu que E a agradeço. gente queria te entregar essa pequena lembrança aqui do nosso pod. Bacana. Um pequeno mimo aí, Vou do guardar nosso lá com pod muito café. carinho. Foto com o nosso para você diretor. lembrar da gente. Pose lá. Aqui. Vamos Gratidão. gravar esse momento. Amei. Vou tomar café aqui agora, né? Isso, é Uma pra tomar canequinha mesmo. aqui Isso aí, agora. a gente queria agradecer mais uma vez o espaço IMA, Podcamp, a Ju que sempre ajudou a gente, direção do Hélio, Maria, Patrícia, enfim, todo o pessoal, todo o suporte. Exato. E obrigado, né, Van? Exato. Tem cafezinho aí? Vamos brindar? Vamos fazer um brinde final. Vamos brindar. Pode tomar um pouquinho aqui. Vamos lá. Pode, né, gente? Cafezinho sempre Agradecer bom, esse- né? Deixa eu pôr aqui. Peraí, Fer. Deixa eu colocar. Aliás, agradecer, Tá pessoal. bom, Essa a gente Você até também gostaria quer? de falar, por favor. Tem açúcar, viu? Que já tá aqui. Vamos fechar com um brinde aqui Vamos sim. do nosso Pod Café. Aê, brinde. Obrigado, Bom, pessoal. obrigada, Até a próxima. gente. Gratidão.